O tema de hoje é a divindade de Jesus Cristo. Olá, eu sou Marcos Antônio, esse é o canal Verdade que Liberta e nesse vídeo de hoje estarei aqui apresentando para vocês esse tema que é sobre a divindade de Jesus, certo? Então eu quero abrir a Bíblia com vocês e também quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, o primeiro texto desse vídeo, se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, só para nós termos uma introdução desse vídeo aqui. Mateus capítulo 16, versículo de número 13 em diante. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então essa pergunta, parando aqui um pouco, aqui no versículo 15, essa pergunta é fundamental para a nossa fé e para a nossa salvação. Certo? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai entender o porquê que eu estou falando isso. Fica até o final e você vai pegar toda a linha de raciocínio que eu vou começar a traçar aqui agora, para que tenha-se uma compreensão mais clara sobre esse assunto. Verso 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quando Jesus certa vez estava com os discípulos, ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus Cristo para você? E então Pedro, de forma feliz, ele diz no verso 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo no grego Christos e do hebraico Mashiach, ou Messias, né, traduzindo para o português. Então aqui Cristo foi chamado, Jesus Cristo foi chamado de o Filho do Deus vivo. A palavra Filho de Deus na Bíblia, a palavra Filho, ela na nossa cultura ocidental, ela dá uma impressão e uma certeza de que filho é aquele que foi gerado. Mas para Cristo, esse título de Filho de Deus é apenas uma nomenclatura de subordinação em que Jesus teve em relação ao Pai, certo? Então é uma forma humana de dizer, de tentar descrever a Trindade. Então você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na cultura nossa ocidental, o filho é aquele que foi gerado, mas na cultura hebraica, que foi assim que a Bíblia foi escrita, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, koiné, mas os autores, exceto Lucas, era hebraico, né? E Lucas também ele tinha um pensamento hebraico. Você tem aqui, por exemplo, 1 João, capítulo de número 5. Isso aqui é importante para nós entendermos melhor o termo Filho de Deus na cultura hebraica do Oriente Próximo. 1 João capítulo 5, versículo de número 11, 12 e depois o 20. Diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o verso 20 diz: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vocês perceberam? João chama Cristo de o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna também. Então Cristo, ele é divino humano.
E todas as vezes que nós vamos ler na Bíblia sobre Jesus, existem dois tipos de textos para Jesus. Existe o texto que fala sobre a humanidade de Jesus, o Jesus homem, e também tem o textos que mostram que Jesus também possui a divindade. Ele é divino, ele é um ser divino. Essencialmente falando, ele é Deus também. Ok? Bom, então aqui na palavra de Deus a gente percebe que Jesus Cristo, ele é Deus, assim como o Pai é e assim como o Espírito Santo também é. Vamos ver algumas passagens da Bíblia, por exemplo, fazer algumas comparações. A primeira delas se encontra lá em Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44, no versículo 6. Isaías 44, versículo de número 6. Diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Veja bem, Yahvé no Antigo Testamento está falando de que ele é o primeiro e também é o último. Quando você lê Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 17, você tem aqui Jesus Cristo afirmando para o apóstolo João o seguinte. João recebendo a visão de Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala o seguinte para ele. Apocalipse 1, verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Aqui João falando. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Então Jesus Cristo, aqui na visão, ele já glorificado, já havia sido ressuscitado e ascendido aos céus. Ele aparece para João para revelar o Apocalipse e ele se identifica com o Yahvé do Antigo Testamento. Assim como Deus, no Antigo Testamento, ele falando ao povo de Israel que ele é o primeiro e o último, Jesus Cristo para João também fala que ele é o primeiro e também é o último. Importante, não é? Um outro texto também interessante para nós compararmos se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 45. Salmos, capítulo 45. Salmos 45, versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7 diz assim: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Percebeu? Salmos 45, 6 e 7. Agora vamos a Hebreus, capítulo 1, versículos 8 e 9. Hebreus, capítulo 1, versículos 8 e também o versículo 9. Diz assim: Mas acerca do Filho, falando de Cristo, o teu trono, ó Deus, é para sempre, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Veja bem, a mesma linguagem de Salmos 45, versículos 6 e 7, aparece em Hebreus, capítulo 1, versículo 8 e 9, falando acerca do Filho de Deus. E quem é o Filho? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele não é criado. A palavra filho para ele, como eu disse lá no início do vídeo, é uma nomenclatura que Jesus tem para destacar de que ele se subordinou em relação ao Pai. Ele se entregou, se esvaziou-se de si mesmo quando ele veio aqui para esse mundo. Então aqui Deus está chamando o Cristo de Deus. Percebeu? Lá em João 17, vamos ver um texto aqui importante. João capítulo 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele vai falar o seguinte, orando a Deus Pai, Jesus, ele era um homem de oração.
E quando ele estava na sua humanidade, ele dependia do Pai, com certeza. E ele, por ser santo, puro, imaculado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, como diz Hebreus 7:26, ele, com todas essas qualidades, ainda precisava estar dependendo do Pai, tendo uma vida de comunhão e oração a Ele. O que dirá de nós, então? Pecadores, falhos, imperfeitos, que cometem deslizes, que pecam até mesmo em pensamentos, né? Então nós devemos estar ligados à videira, né? Que é Jesus Cristo. João capítulo 17, no versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, Jesus chama o Pai de Deus. E aí uma teoria que se tem para defender a não divindade de Jesus, né, é o seguinte: esse texto está provando de que Jesus não é Deus, porque ele chama o Pai de Deus. Mas se Jesus não é Deus por ele chamar o Pai de Deus, então Hebreus 1, 8 a 9, eu vou ter um problema. Porque o próprio Pai chamou o Filho de Deus também. Então o Pai não é Deus por causa disso. Já pensou? Olha só que contradição lógica. Então o fato de Jesus chamar o Pai de Deus, né, isso não quer dizer que Jesus não seja Deus. Porque se fosse assim, o próprio Pai não seria Deus também, porque ele chamou o Filho de Deus. Né? Hebreus 1:8, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Certo? Amém? Um outro detalhe importante, vamos para mais textos da Bíblia, que eu não vou ter tempo aqui para falar de todos os textos, da maioria dos textos que falam da divindade de Jesus, mas apenas estou aqui destacando alguns deles para nosso entendimento. Certo? Deixa eu ver aqui um outro texto também importante. Se encontra lá em Colossenses capítulo 2, no versículo de número 9. Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só. Paulo está dizendo que em Cristo, ele fala de Cristo aqui, certo? No verso 8 tem aqui a pessoa de Cristo sendo citada por Paulo. Ele fala que Cristo, nele, habita plenamente, né, corporalmente, a plenitude da divindade. A palavra plenitude é do grego pleroma, dá a ideia de completo. Significa isso, completo. Ou seja, Paulo, em outras palavras, está dizendo para nós o seguinte, que Cristo, ele é completamente Deus. Que maravilha, né? Um outro texto também, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Aqui Paulo vai destacar Cristo como um grande exemplo de humildade. E aqui ele diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui Jesus é apresentado por Paulo como sendo um ser divino e também humano. Aqui apresenta a humanidade de Jesus, que ele mesmo se esvaziou, né? Foi reconhecido em figura humana, foi semelhante aos homens, certo? Foi obediente até a morte e morte de cruz, mas também Paulo, aqui no versículo 6, olha só o que ele vai dizer. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, em forma de Deus. A palavra forma do grego é morfé, que quer dizer outro de igual valor. Então Paulo está dizendo que Cristo, ele é outro de igual valor em relação ao Pai. Entenderam? Então a Bíblia prova nesse texto aqui, mais uma prova de que Jesus Cristo é Deus também. Um outro texto também, estamos já quase encerrando, voltando para Colossenses, capítulo 1.
Esse aqui eu vou me demorar um pouco mais, porque esse aqui é um texto que prova que Jesus Cristo, ele é divino sim. Tá bom? Por mais que seja usado esse texto aqui para se argumentar que Jesus é apenas uma criatura, o texto vai provar o contrário. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 1, a partir do versículo 15. Vamos ler até o 18. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, verso 17 agora, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Para ter a primazia. O que Paulo está aqui falando? Ele está endereçando a carta aos Colossenses, porque lá na igreja de Colossos haviam falsos mestres que estavam pregando que Jesus Cristo não era um ser divino. Então Paulo aqui ele faz questão de provar para os Colossenses de que Cristo também tem a natureza divina. Ele é eterno. Todos os atributos que o Pai tem, o Filho também tem. Certo? Olha o texto, diz assim. No verso 15, ele é a imagem do Deus invisível. Se você pegar Hebreus capítulo 1, versículo 3, você vai perceber que o autor de Hebreus, que possivelmente seja Paulo, vai dizer que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Como que uma criatura pode ser uma expressão exata do ser de Deus? Percebe? E aqui em Colossenses 1,15, Cristo é chamado de a imagem do Deus invisível. Né? Ou seja, uma das coisas que Cristo veio fazer aqui no mundo, um dos motivos pelos quais Cristo veio à Terra, foi de revelar o Pai, o caráter do Pai. Lembra de João 14, por exemplo, no versos 8 e 9, quando Filipe, um de seus discípulos, perguntou, Mestre, mostra-nos o Pai. E aí Jesus respondeu o seguinte, há tanto tempo tenho estado convosco e não tenho me conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Então, tudo que o Filho é, o Pai é, e vice-versa. Ok? Ele é o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito, no grego, ali é protótokos. E essa palavra protótokos, ela não tem nada a ver com o primeiro criado, ou o filho mais velho. Essa palavra primogênito, protótokos no grego, para Jesus, quer nos dizer o seguinte, que ele é o soberano, ele é o principal. Ele é o ser principal. Ele não é o primeiro criado, certo? Ele é o primeiro, o primogênito de toda a criação, por ele ser o próprio Criador. Entendeu? Veja bem, no verso 18, diz assim, ó, que Cristo ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, se a gente dizer que ele é primogênito no sentido que é primeiro em ordem cronológica, então eu vou dizer o seguinte, que a ressurreição de Lázaro é uma mentira, né? Porque Lázaro ressuscitou antes de Cristo, certo? Ele foi para a sepultura, mas ele retornou à vida, porque o próprio Jesus o ressuscitou. Você tem o filho da viúva de Sarepta, de 1 Reis 17, você tem o filho da viúva de Naim, de 2 Reis capítulo 4, você tem a ressurreição do homem que foi lançado na cova de Eliseu, em 2 Reis 13, 21, você tem a própria ressurreição de Lázaro, de João 11, tem a ressurreição da filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículos 36 a 39, você tem o filho da viúva de Naim, de Lucas capítulo 7, versos 11 a 17, a ressurreição dele, e teve também a ressurreição de Moisés, que é falado ali indiretamente, né, em Judas, versículo 9. Né, e a prova de que Moisés ressuscitou se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 4, Marcos 9, 2 a 8, Lucas 9, 28 a 36, quando Moisés apareceu no monte da transfiguração. Ok? Então, antes de Jesus ressuscitar, outros haviam sido ressuscitados. Então, se fosse primeiro em ordem cronológica, então esse texto aqui estaria errado. Mas não é isso que a palavra quer nos dizer. Jesus é primogênito de entre os mortos porque ele
daqueles que ele ressuscitou, ele é o mais importante, porque dele depende todas as ressurreições, seja elas passadas ou futuras. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 20 a 23, que Cristo é as primícias dos que dormem. Ou seja, ele é o mais importante, porque dele depende a ressurreição de todos os justos, desde Adão. Certo? Então, Cristo ele é primogênito de toda a criação, no sentido de que ele é o soberano, ele é o principal ser do universo. Se Cristo foi criado, né, então eu vou ter um problema também com esse texto. Porque lá é dito o seguinte, no verso 17, que ele é antes de todas as coisas. Olha só, se Cristo é antes de todas as coisas, então ele é criador. Se ele é criatura, ele não pode ser antes de todas as coisas. Mas aí você pode dizer, Deus criou Cristo para que, juntamente com o próprio Pai e o Espírito Santo, pudesse então criar o planeta Terra. Então, se fosse assim, eu teria que dizer que Cristo é criador dele mesmo. Olha só que absurdo, né? Então a gente percebe que Cristo ele é o primogênito, não no sentido de ordem cronológica, mas no sentido de importância. Isso a gente percebe, por exemplo, lá em Salmos, capítulo 89, no versículo 27, quando Deus vai falar de Davi. Salmos 89, verso 27. Vamos ver como que um judeu entendia a palavra primogênito. Na nossa cultura, né, a gente entende primogênito como o primeiro ser criado ou o filho mais velho. Mas na cultura do Oriente Próximo, nem sempre é assim. Veja bem, Salmos 89, verso 27. Faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Viu? Eu pergunto, Davi, por que Davi ele era chamado de primogênito? Ele não era o caçula da casa de Jessé? Ele não era o mais novo, o filho mais novo de Jessé? Por que Deus o chama de primogênito? O próprio verso responde, o mais elevado entre os reis da terra. Por que Davi, na casa de Jessé, era chamado por Deus de primogênito? Porque ele era rei de Israel. Ou seja, no quesito importância. Então, para Jesus é a mesma coisa. Ele é primogênito da criação em importância, por ele ser o Criador. Né? Diz o texto ali, no verso 16, no finalzinho, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo, ou seja, não foi quase tudo. Né? Foi tudo foi criado por meio dele. Então, Jesus Cristo, ele é Criador, ele é o próprio Deus. Tanto que no verso 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ok? Então, para nós fecharmos aqui, por que é que nós temos que aceitar Jesus Cristo como sendo um ser divino? Isso é importante para a nossa salvação. Eu vou ler aqui uma última passagem desse vídeo. Se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 13, que diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você pegar o contexto de Romanos capítulo 10 e perceber quem é o Senhor que Paulo está citando, o verso 9 vai nos dar a resposta. Diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que o tema da divindade de Jesus é tão importante para a nossa fé cristã? Porque aceitar a Jesus como Salvador e também como Senhor, principalmente, envolve aceitá-lo como sendo o próprio Deus. Então aqui, Jeová, Yahvé, é Jesus Cristo. Incrível, não? No comentário da Bíblia Andrews, que eu estou aqui em minhas mãos, comentando Romanos 10, verso 9, diz assim, significa, ali o termo, né, confessar Jesus como Senhor, significa confessar o Senhor como Jesus, ou seja, confessar que Yahvé, do Antigo Testamento, traduzido por Senhor, é Jesus. Amém? Então importa muito nós acreditarmos que Jesus Cristo é
Deus, que ele é um ser divino também. Amém? Então, aceita Jesus Cristo, tenha ele como seu Deus, como seu Senhor, que ele possa nortear a tua vida, permear teus pensamentos, tenha ele como teu Salvador, porque Cristo na cruz do Calvário pagou o preço do nosso pecado. Se Cristo fosse apenas uma criatura, o preço não seria pago, porque quando Adão e Eva pecaram, a pena do pecado, que é a morte, só Deus podia pagar. E Jesus Cristo, ele veio a esse mundo justamente para nos livrar da condenação eterna. E outro motivo, se Jesus ele é criado, digamos, né? Então ali em João capítulo 10, no verso 30, quando ele fala eu e o Pai somos um, o que é que os judeus entenderam da fala de Cristo? Ali o texto diz que os judeus pegaram em pedra para apedrejar. E Jesus perguntou-lhes, por qual obra vocês irão me apedrejar? E aí os judeus responderam, não é por nenhuma obra que vamos te apedrejar, mas sim por causa da blasfêmia que tu fizeste, porque tu sendo homem te fizeste Deus a ti mesmo. Entenderam? Então, o papel do homem, da criatura de Deus, se colocar no lugar de Deus, isso é uma blasfêmia. Só que aí eu pergunto, Cristo pecou? Não, ele não pecou, porque ele é Deus. Ele aqui estava na sua humanidade, como Paulo diz ali, em Filipenses 2, ele se esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, os atributos divinos de Jesus ficou em suspensão no céu, digamos assim. Ok? Então a gente percebe que se Jesus é criado, então ele blasfemou naquele momento de João capítulo 10, quando os judeus queriam atirar pedras sobre ele. Entendeu? Então, se o preço na cruz foi pago, Jesus, isso é prova de que Jesus é Deus. Se Jesus não é Deus, o preço então não foi pago. Veja só. Então, somente Deus podia pagar a pena do pecado de todos nós seres humanos. Aceite Ele como seu Senhor, que envolve aceitá-lo como um ser divino. Aceite Ele como Salvador da tua vida. Creia que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou para a nossa justificação, santificação e glorificação, que é a salvação eterna. Amém? Deus abençoe. E se você gostou desse vídeo, que você possa curtir, certo? E se você ainda não é inscrito no meu canal, que você possa estar se inscrevendo e ative o sininho para que novas notificações cheguem para você, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.